Olá, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade aqui. Agora nós vamos ver as regressões simples e múltipla utilizando a plataforma IDE Spider. Tá? Então a gente já havia instalado nossa primeira aula, a plataforma, baixamos a Anaconda, depois conhecemos um pouquinho dos modelos de regressão simples e múltipla, teoricamente, tá? Acredito que vocês já estejam familiarizados com essa plataforma, pois no nosso curso ao vivo foi a plataforma que nós utilizamos, tá? Então, tendo em vista que esse vídeo é apenas para fins de consulta, e para fins de relembrar o que foi exposto na aula, então eu vou dar um foco mais na parte prática do que na parte teórica aqui durante a execução do código, tá ok? Bom, as fontes de dados que eu utilizei foi os bancos de dados disponibilizados no livro Manual de Análise de Dados, do professor Fávero e da professora Belfiore. Utilizamos também dados do Yahoo Finance, Banco Central e Com Dinheiro, tá? Aqui eu estou carregando os pacotes, tá? Igual a gente já viu isso aqui na aula, eu tenho as células, eu posso executar a célula toda do, do Python, do Spider, ou eu posso executar linha a linha, tá ok? Se eu quero executar a célula toda, basta pôr em qualquer ponto da célula e apertar Shift Enter, tá ok? Então ele executa essa célula inteira, tá? Então cada uma dessas linhas aqui é a divisão de uma célula, tá? Você pode criar células utilizando o cerquilho percent, tá ok? Eu quero criar uma célula para escrever isso, quero outra para outra função, quero outra para outra função. E aí você deixa tudo dividido no seu código da maneira que melhor lhe agrade, tá? Você pode também executar linha a linha, tá? Basta colocar na linha que você quer e apertar a tecla F9, ele executa a linha correspondente, tá ok? Utilizaremos o pacote Pandas, Seaborn, Matplotlib, tá? O Pandas é utilizado para manipulação de dados em formato de data frame. O Seaborn e Matplotlib são plataformas, são bibliotecas de exibição, de visualização de dados, tá? Stats Models é a biblioteca que nós utilizamos para fazer a modelagem estatística, que no caso é a regressão linear simples e múltipla. Utilizamos também a Status Models para imprimir o Summary Code, que é uma forma de comparar modelos diferentes, tá? O SciPy Stats para correlação de Pearson, ok? No Python você costuma ter esses apelidos para a biblioteca, tá? Então, pandas spd, seaborn ssns, matplotlib .pyplot SPLT, enfim, você coloca apelidos, esses apelidos podem ser definidos por você, mas há uma prática, uma convenção de seguir alguns apelidos comuns, como PD para o Pandas, SNS para Seaborn, NP para NumPy, enfim, isso facilita a leitura do código, o entendimento, a interpretabilidade do código. Tá? E facilita também para se escrever o código. Afinal de contas, você não precisa escrever pandas para chamar a função readCSV. Você pode somente escrever o apelido dele. Tá? E é o que estamos fazendo aqui nessa primeira linha. pd.readCSV, né? Leia o CSV, que está onde? Está aqui no meu diretório raiz, no meu diretório de trabalho aqui no caso, né? Não é o raiz, é o meu diretório de trabalho. No arquivo chamado tempdist.csv. Esse é um dos artigos esse é um dos arquivos, tá, dos bancos de dados que eu trouxe aqui do livro do professor Fávero, da professora Belfiore, tá? Tem um delimitador aqui, tá? Então, leia o CSV, tempodist.csv com delimitador vírgula, tá? E aí você salve ele aqui no data frame, tá? Eu posso definir data frame aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Então aqui coloquei duas vezes, mas eu posso deixar só uma vez e salvá-lo aqui como DF, tá? Então, pandas, leia o CSV
tempo dist.csv com delimitador vírgula e salve aqui nesse objeto chamado df, que vai ser um data frame, tá? Então aperto F9, ele faz a leitura, aperto F9 de novo, ele vai me mostrar aqui o conteúdo do banco de dados, tá, ok? Então eu tenho aqui, eu posso ver aqui também no meu Variable Explorer aqui, tá? Tá aqui o meu DF, é um tipo data frame, o tamanho dele é de 10 linhas e 2 colunas, os nomes das colunas são tempo e distância, tá ok? Posso clicar 2 vezes, ele vai abrir e vai me mostrar aqui um formato de tabela, tá ok? Bacana. Posso obter outras informações também por meio do df.info. Tá? Então, df.info ele vai me mostrar aqui que eu tenho um data frame com 2 colunas, tempo, distância, tenho 10 registros não nulos que são do tipo inteiro. Ok? Tem o df describe, também mostra informações, no caso aqui informações descritivas, estatísticas, a contagem, a média, o desvio padrão, o mínimo, os quartis aqui e o máximo. Tá? Então, no tempo eu tenho 10, na distância eu tenho 10. Tá? A média do tempo é 30, enquanto a média da distância é 17. Ok? Aqui eu vou plotar um gráfico de dispersão que vai me mostrar os pontos de tempo, tá? Vou mostrar o plot aqui. Ele vai mostrar os pontos de tempo em função da distância. Aqui, os pontos são esses aqui, tá? São os valores reais. E aqui, essa reta é a reta da regressão, tá? Vocês lembram que eu comentei que a regressão ela é uma reta, né? Uma regressão linear ela é uma reta que se ajusta. De que maneira? De maneira a estar mais próximo possível de todos os pontos, ok? Essa otimização da reta, essa inclinação da reta, o ponto que ela inicia e tudo mais, ela é otimizada pelo método dos mínimos quadrados ordinários, tá? Mínimos quadrados ordinários ou OLS, né? Ordinary Least Squares, ok? E aqui eu tenho aquela fórmula dela, aquela equação dela. Então, y é igual ao meu B0 mais o B1 vezes o x. O que é o meu B0? Meu B0 é o meu intercepto, né? O meu alfa. Né? Na aula passada eu falei A, mas na realidade é alfa. Né? É um alfa, não é um A. E aqui temos a regressão propriamente dita, tá? Eu vou chamar a minha biblioteca SM, Status Models, vou pedir para ela usar a função OLS e calcular o tempo em função da distância, tá? Executa aqui por meio do F9, ou pode ser o Shift Enter, já vai executar e exibir o sumário. E aí nós temos essa saída aqui que me diz várias coisas a respeito do modelo. Essa saída ela é muito comum em alguns softwares, tá? Então, de maneira geral, é uma tela que, se você tem acesso a outros softwares de regressão, você vai estar, de maneira geral, habituado a essa tela, tá? Mas se não tiver também, as informações, elas são, de certa forma, as mesmas, né? Você tem o R quadrado, você tem a estatística F, probabilidade, o log likelihood, enfim, elas são, de maneira geral, essas mesmas informações, tá? Então, tem aqui o meu painelzinho com os resultados, né? A minha Ordinary Least Squares, Regression Results, tá? Minha variável dependente é o tempo, modelo OLS, o método mínimos quadrados, enfim, 10 observações, a minha, o meu, é, o meu, deu um branco aqui, esqueci o nome desse item aqui. Graus de liberdade, lembrei. Meu R quadrado, o meu R quadrado ajustado, né? Nós vamos falar quando que a gente vai usar um, quando nós vamos utilizar o outro, a minha estatística F, enfim. Tenho aqui a minha variável, o coeficiente, o desvio, o erro padrão, a estatística T, o meu p-value,
os intervalos de confiança e outros indicadores aqui abaixo, tá? Um dos principais itens que se avalia numa regressão é o F estatístico e o R quadrado, o F statistics, né, a estatística F, e também os coeficientes aqui dos valores, se eles são estatisticamente significantes ou não, ok? O que é o R quadrado? Né? O R quadrado é o meu coeficiente de determinação. O que ele diz? Né? O que o R quadrado diz para a gente? Né? É uma métrica estatística, ela é utilizada para avaliar a qualidade de um modelo de regressão. Tá? Então, o R quadrado ele fornece uma medida de quão bem o modelo está ajustado aos dados. Né? Quão bem o modelo se ajusta aos dados que foram observados. Ele varia de 0 a 1, tá? Sendo que 1 é um modelo muito bem ajustado, um modelo perfeito, e 0 é um modelo que não explica nada. Tá? Ou seja, em outras palavras, o que a gente pode dizer? O R quadrado ele indica a porcentagem de variação na variável dependente, ou seja, na minha variável tempo, que é explicada pelo modelo de regressão, ou seja, aqui no caso em função somente da distância. Uma boa interpretação do R quadrado, uma interpretação mais simples, talvez seria o R quadrado ele representa a bondade do ajuste, né? Não que ele seja bom, bonzinho, mas no sentido de quão bom esse modelo é para explicar a minha variável resposta, né? Quanto mais próximo de 1, então, melhor o modelo se ajusta aos dados. Quanto mais próximo de 0, pior é esse modelo, tá? Há algumas áreas de estudos nas quais o R quadrado não consegue capturar muitas informações. Na área de finanças, na área de contabilidade, é muito comum você ter R quadrado muito baixo. 5%, 10%, 15%, enfim, é comum observar R quadrado muito baixo, mas isso não quer dizer que o modelo seja um modelo que não serve para nada. Você pode fazer, ainda assim, inferências com esse modelo, se você tem variáveis estatisticamente significantes, pode entender qual que é a direção daquela variável explicativa sobre aquele fenômeno que está sendo estudado, enfim. São algumas questões que podem ser tratadas mesmo que você não tenha um R quadrado muito alto, né? E aí eu tenho aqui o meu F Statistics, né? Minha estatística F, né? A estatística F que ela é utilizada em análise de regressão para testar a significância geral do modelo, né? Ele avalia se existe uma relação linear significativa entre as variáveis independentes e a variável dependente, tá? A hipótese nula no contexto da estatística F, em regressão, é que não há uma relação linear entre as variáveis independentes, ou seja, variáveis explicativas, né, e a variável dependente, que é a minha variável resposta. Ou seja, significa que os coeficientes das variáveis independentes são todos iguais a 0, né? O que implica que as variáveis explicativas não têm efeito nenhum sobre a variável dependente, tá? Em geral, quando o prob do F estatísticas é menor do que determinado limite de significância, a gente pode utilizar 0,5, por exemplo, 0,05, né, 5%, isso significa que há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula e concluir que existe uma relação linear significativa entre as variáveis independentes e a variável dependente nesse modelo de regressão, tá? Em outras palavras, significa que pelo menos uma das variáveis aqui abaixo é estatisticamente significante. E aqui eu tenho claramente a distância se mostrando aqui estatisticamente significante, tá? Mas, Erasmo, faz sentido eu ficar analisando o F se eu tenho só uma variável para olhar por aqui? Não, no momento não. Mas quando você tiver muitas variáveis, 300, 400, 500 variáveis, vai fazer muito sentido você ter a estatística F, que serve também para confirmar se pelo menos uma das variáveis aqui é estatisticamente significante, tá? Portanto, um valor baixo do prob
F estatística, indica uma forte evidência de que pelo menos uma das variáveis independentes tem um efeito significativo na variável dependente. Tá ok? Que mais que eu tenho aqui? Tem outras métricas, log likelihood é uma métrica que é mais utilizada em outros modelos, né? É a probabilidade de acerto dos eventos, né? Não é um número muito amigável para se olhar, como é o F, como é o R-squared, mas é um número que é utilizado para comparar modelos, né? Assim como o A e C e o B e C, tá ok? Aqui ele mostra o meu coeficiente da variável distância e como que esse coeficiente está influenciando a minha variável resposta. Tá? Aqui ele mostra que é estatisticamente significante, seguindo a mesma ideia que eu segui aqui para o F estatística, né? Se eu tenho um valor aqui, limite abaixo de determinado ponto, ou seja, abaixo de 5%, 0,05, significa que o efeito dessa variável é estatisticamente significante no tempo. E a gente pode dizer mais, que para o aumento de 1 quilômetro, uma unidade aqui na distância, você tem um aumento de 1,41 no tempo, tá ok? Essa é a leitura desse coeficiente aqui. Tenho também os intervalos de confiança, ou seja, em 95% dos casos eu posso dizer que o meu coeficiente vai estar aqui dentro desse intervalo de 0,87 até 1,962, ok? O que mais que a gente tem aqui? Tem alguns cálculos aqui do R quadrado manual, tá? Mas eu acho que não vem ao caso calcular o R quadrado manualmente aqui agora. E o R quadrado, quando você utiliza uma regressão linear simples, ele nada mais é do que a correlação entre a variável dependente e a variável explicativa ao quadrado. Tá? Então, se você fizer a correlação entre a variável tempo e distância e elevar ao quadrado, você vai ter o seu valor aqui do R quadrado. Tá ok? Só para fins de curiosidade. Tá? Aqui eu estou jogando o meu I-hat, que é o meu valor previsto. Tá? O meu I-hat é o meu valor previsto, né? O Y chapéu, o Y previsto, né? Eu estou jogando o meu I-hat aqui dentro do modelo de regressão para vocês verem como é que fica o ajuste perfeito, o fit perfeito. Tá? Ou seja, eu tenho um gráfico aqui que ele explica 1, né? Ou seja, 100% está explicado. Por quê? Porque o modelo já tem a resposta aqui, né? A resposta, eu coloquei aqui no meu modelo de regressão, eu coloquei a resposta que foi predita no modelo anterior. Tá? Então ele acerta 100%, é um modelo determinístico, é um modelo matemático, então o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá? Então se eu rodar 1000 vezes esse modelo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então eu consigo pegar o meu fit do modelo anterior, jogar aqui e para fins de curiosidade mostrar aqui o meu fit perfeito. Tá? E como é que ficaria o gráfico? Né? Aqui nós temos o gráfico, aquele gráfico anterior, tá? Com os meus valores reais, os meus valores previstos, aqui é a minha reta, né? A minha reta de regressão, tá? Aqui eu tenho as distâncias que foram calculadas aqui, a distância média, a distância do erro, tal. E aqui eu tenho o meu gráfico com o ajuste perfeito. Como é que seria? Seria um gráfico no qual todos os pontos estariam em cima da reta, né? Ou a reta se ajustaria a todos os pontos. Afinal de contas, quem muda é a reta, não são os pontos, ok? E eu posso fazer predição com esse modelo. Como que eu posso fazer predição com esse modelo? Aquele resultado que eu tenho aqui, esse resultado que eu tenho aqui, eu posso fazer predição a partir dele. Tá? O meu modelo tem um R quadrado é, relativamente alto, eu tenho aqui a distância, que é estatisticamente significante, tenho o meu coeficiente aqui do meu intercepto, do meu alfa, né, que é o ponto aqui onde a reta cruza no eixo Y, e posso fazer cálculos, né?
Utilizando o quê? Utilizando aquela equação que eu tenho aqui. Tá vendo? Não tem a equação aqui. A y é igual ao meu beta 0 mais o beta 1 vezes o x. Tá? Então, o meu y é igual ao meu beta 0. Quem que é o meu beta 0? 5,87,84. 87,84 mais o meu beta 1. Qual que é o meu beta 1? O beta 1 é 1,4189. E aí, qual que é o meu x? O meu x é a distância que eu quero saber. Eu quero prever qual que é o tempo que leva por um aluno que se desloca 10 quilômetros, por exemplo, para chegar até a escola. Então, vezes 10. Então, eu tenho aqui aproximadamente 20 minutos. Poderia ser 20, né? E aí eu vou prevendo os valores aqui. Posso, inclusive, fazer uma tabela com todos esses valores previstos, né? Então, essa é a principal ideia da regressão. É você poder é você poder prever e não só entender a relação dessa variável com a variável tempo, mas poder fazer previsões a partir dela, né? Isso é muito interessante, né? Você pode, inclusive, utilizar essa fórmula aqui desse modelo que já foi ajustado em outros softwares, né? Eu faço, vamos dizer assim, o ajuste, né? O treinamento, né? O treinamento seria mais uma palavra mais adequada para machine learning e tal, mas eu faço o treinamento desse modelo e utilizo os meus coeficientes para outros softwares, né? Para fazer previsão em outros softwares. Eu posso fazer isso aqui em tempo real, por exemplo, né? Na medida que informações de novos alunos forem entrando, eu posso ir calculando qual que é a estimativa de tempo que esse aluno vai demorar para chegar até o trabalho, né? Isso é muito interessante. Nós fizemos um estudo recentemente no qual nós percebemos que a distância influenciava no abandono de estudo, né, no abandono de cursos de alguns alunos. Tá? Então, é bem interessante entender esses fenômenos, esses comportamentos. Ok? Vamos lá continuar aqui, então. O que mais nós temos aqui? Fizemos a previsão, né? Aqui tem uma previsão salva também, onde nós estamos calculando com 25 quilômetros, aproximadamente 41 minutos. Tá, vamos lá para regressão linear múltipla, tá? Eu continuo com as bases de dados do livro do professor Fávero aqui, tá? Depois nós vamos utilizar outras bases, né? Algumas bases nós vamos coletar online, direto no IPEA Data ou direto na CVM, depende do contexto que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Por enquanto nós vamos trabalhar com essas bases menores, só para fins de entender comportamento desses modelos de regressão, tá? Aqui a gente vai trabalhar agora com uma regressão múltipla, tá? Qual que é a diferença da regressão múltipla e da regressão simples? A regressão linear múltipla, ela tem múltiplas variáveis explicativas, tá? A diferença é só essa, tá? Na regressão linear simples, você tem uma variável explicativa, por exemplo, a distância, o tempo em função da distância, e aqui você tem várias variáveis explicativas. Tá? Essa aqui é uma base de dados chamada base países. Tá? Vamos importar ela aqui para a gente poder visualizar. Aqui ele está dizendo que tem um argumento inválido. Deixa eu ver qual que é esse argumento. Tem os países, está certo aqui, PT Read, delimitador é a vírgula, e estou pedindo para usar o encoding UTF-8, tá? Por que ele não está validando esses argumentos que eu utilizei? Países, delimitador e... Achei onde estava o erro aqui. O erro aconteceu porque eu estava com o meu OneDrive desativado e ele estava só na nuvem esse arquivo. E aí ele tentava baixar e não conseguia. Ok? Então, baixei o arquivo, o código está correto aqui. Ele está com encode UTF-8. Você pode utilizar outros encodes também, dependendo da fonte do seu arquivo. Tá? Você vai perceber que um arquivo está com problema de codificação
quando ele aparecer algumas letras, símbolos estranhos onde é para ter acentuação, alguma coisa. Isso é muito comum em palavras com acentuação que não são utilizadas em todos os idiomas, tá? Então, eventualmente acontece esse problema de encoding e aqui provavelmente aconteceu porque a gente colocou aqui o ITF8, tá? O delimitador é a vírgula, enfim. Aí baixamos a base de dados, vamos observar algumas informações a respeito dela. Eu tenho aqui, vamos abrir aqui a base. Eu tenho alguns países, tenho o CPI, tenho a idade e tenho as horas. Tá? O que a gente vai avaliar por meio dessa base de dados? Essa base de dados CPI a CPI é aquele índice de percepção de corrupção. Tá? Quanto mais alto esse índice, mais transparente, vamos dizer assim, é um país. Tá? Então você tem lá esse índice atualizado quase que anualmente, se eu não me engano. Você entra lá no Google, por exemplo, e procura por CPI, tem o site lá da transparência é, mundial, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o nome certinho, mas você pode pesquisar, que não é difícil de encontrar, não. Se eu não me engano, chama transparency.org, tá? E aí lá você tem o índice de percepção de corrupção, o Corruption Perception Index, tá? E esse aqui é uma base de dados que não está atualizado com as últimas informações, mas tem informações suficientes para a gente entender aqui como é que funciona uma regressão linear múltipla. Afinal de contas, esse é o objetivo aqui, tá? Eu tenho a minha CPI, que vai ser a minha variável resposta, minha variável explicada, o evento que eu quero entender, e aqui eu tenho as minhas variáveis explicativas, a idade e as horas, tá? A idade, se eu não me engano aqui, é a idade média da expectativa de vida, e aqui, se eu não me engano, são as horas trabalhadas semanalmente, tá ok? Vamos lá, vamos primeiro aqui plotar uma matriz de correlação, tá? Aqui eu tenho a correlação já nessas duas linhas de código, tá? Então, se eu clicar F9 aqui, eu já tenho a minha correlação aqui em forma de texto, e aqui eu tenho a minha correlação um pouco mais elaborada por meio de um gráfico de calor que vai aparecer aqui nos plots, ok? Essa paleta de cores aqui é uma paleta chamada Virides, que ela é adequada para as pessoas que têm problema de daltonismo, tá? Eu aprendi sobre isso através do MBA de Data Science Analytics da USP, onde é muito comum utilizar essas paletas aqui para que todas as pessoas possam visualizar esse gráfico de maneira adequada, tá? Então a gente vê aqui que a idade tem uma correlação positiva com a CPI, tá? A direção dos movimentos é a mesma, tá? E ao mesmo tempo que as horas têm uma correlação negativa, tá? Ou seja, quanto maior a idade, maior vai ser a percepção de transparência naquele determinado país, tá? Isso é bom, né? Maior a percepção de transparência. As horas trabalhadas, quanto mais horas trabalha-se em determinado país, você tem uma correlação negativa, ou seja, quanto mais trabalha-se, né, menor é o índice de transparência. Legal? Então vamos lá, continuando aqui. Aqui eu tenho um gráfico interessante que ele mostra a distribuição das variáveis, tá? Aqui você já consegue dar uma olhada se você tem, se você atende aqueles pressupostos, né? Inicialmente, tá? Então você tem, de maneira geral, um comportamento linear aqui em algumas variáveis, tá? Idade e CPI, aqui a CPI idade também, só que invertida, tá? E tenho a correlação de Pearson, tá? Aqui com me mostrando se ela é estatisticamente significante ou não, tá? Na realidade, as informações que eu tenho aqui são as mesmas que eu vi nessa correlação. Aqui eu tenho a distribuição da minha variável, na CPI, ela não tem uma distribuição normal, tá? A idade
tem uma distribuição relativamente normal, apesar de ter um bico um pouco acentuado aqui, né? E as horas trabalhadas também tem, né, de certa forma, uma distribuição muito parecida com a normal, tá? Um dos pressupostos da regressão linear é que os resíduos sejam aderentes à distribuição normal, tá? Por que a gente está olhando aqui para as variáveis, se as variáveis têm a distribuição normal? Porque isso facilita, tá? Se você tem variáveis distribuídas é, é, de maneira aderente à distribuição normal, é mais fácil, né, é mais provável que você tenha os resíduos aderentes à distribuição normal. Mas não de todo modo, um pressuposto, né? É mais uma análise que você faz aqui, tá? Então, estou olhando aqui, eu vejo que a distribuição das minhas variáveis é aproximadamente normal, né? Mas isso não implica, né? Não diz se os meus pressupostos de distribuição normal dos resíduos vão ser atendidos, ok? É só uma análise inicial, tá? E aqui eu tenho a função, né? Na realidade, a equação, né, é bastante parecida. Tenho o meu beta 0, tenho o beta 1, x1, e aí eu tenho outros betas. Afinal de contas, eu tenho outras variáveis. Para cada variável, eu tenho um beta. Tá? Aqui vou chamar de modelo países, vou chamar aqui a minha biblioteca Stats Models, e vou colocar aqui a CPI em função de idade e de horas. Ok? Beleza, vamos rodar aqui para a gente ver como é que fica isso. Olha que bacana, tem um meu R quadrado de 32%, tem um modelo, né? Então eu tenho pelo menos uma das variáveis abaixo é estatisticamente significante, e isso eu posso confirmar por meio dessa tabelinha aqui. Tá? Então eu tenho a idade, que é estatisticamente significante, e tem as horas trabalhadas, que são estatisticamente significantes. Tá? Quando eu olho para a correlação, não necessariamente eu vou ter os mesmos sinais aqui nos coeficientes. Tá? A correlação é uma coisa, tá? Os coeficientes aqui são outra coisa. Tá? Lá na correlação, você tem a correlação de uma variável com outra de maneira unilateral. Tá? E aqui na regressão, não, você tem a idade na presença da variável horas influenciando a CPI. E aqui mais abaixo as demais informações, tá ok? Essas informações elas são interessantes porque elas já trazem alguns insights a respeito de problemas de multicolinearidade, de problemas de normalidade, de problemas de autocorrelação serial, por exemplo, do Derby-Watson, enfim. Mas não é uma questão que a gente vai analisar agora, tá ok? Aqui a gente só vai analisar a idade, né? E as horas em função, a CPI em função da idade e das horas, tá ok? Vamos lá, então. A gente pode fazer regressão utilizando esse modelo? Podemos. Assim como fizemos no outro, a gente pode prever aqui a CPI. Tá? Então, como é que seria a minha regressão? Eu vou usar aquela fórmula que eu tenho lá em cima, né? Aquela equação. Meu beta 0, meu beta 1, meu x1, meu x2, tá? Então, qual que é o meu beta 0? Meu alfa, 11,9719, tá? Mais o meu beta 1, tá? Meu beta 1 é a idade, tá? Então, vou pôr aqui entre parênteses para garantir que dê tudo certinho. 0,0997 vezes o x1. Qual que é o x1? A idade que eu quero saber, tá? Vamos pôr aqui, por exemplo, 45 anos, tá? Mais as minhas horas trabalhadas. Tá? As minhas horas têm um valor negativo, tem que manter aqui, 0,4013. Vezes, quantas horas trabalhadas? 33 horas, por exemplo. Então, 33 horas. Tá? Qual que é a minha percepção de CPI? 3,21. Como vai de 1 a 10, no caso dessa base aqui, no site vocês vão ver que vai de 1 a 100, mas aqui a gente simplificou de 1 a 10, é um índice relativamente baixo. Tá? Ok? E aí, nós vamos para um outro contexto aqui,
que vai ser gravado num outro vídeo, que nós vamos falar das regressões com variável explicativa qualitativa. Tá? Então, aqui nós trabalhamos com variáveis métricas por enquanto. Foi a distância e o tempo, tá? E trabalhamos também a idade, as horas trabalhadas e a CPI. E aí, agora, na próxima etapa, a gente vai inserir uma variável qualitativa. Tá ok? Até lá, então.